Hoje nós estamos recebendo aqui em nosso programa, na entrevista do dia. Bom, antes de anunciá-las, deixa eu avisar que meu pai, Francisco Rossi, também está aqui nos estúdios. Dá uma boa tarde primeiro. Boa tarde, ouvintes. Boa tarde às nossas convidadas e sejam bem-vindas. E fique bem à vontade. Ele fez questão de vir participar aqui com a gente da entrevista do dia, porque nós estamos recebendo a Salpi Bedoyan, ela que é presidente da Amaltino, Associação de Moradores de Presidente Altino. Tudo bem, Salpi? Tudo bem, quero agradecer o convite, quero agradecer também principalmente o carinho com que vocês sempre se referem a Amaltino, aos moradores do bairro. Boa tarde, ouvintes, internautas. E é uma felicidade enorme estarmos aqui. Muito obrigada. É um prazer recebê-la aqui em nosso programa. E também, acompanhando a Salpi, está a vice-presidente da Amaltino, a Kátia Guzeliano. Tudo bem, Kátia? Tudo bem, Ana. Fala bem pertinho do microfone. Pode aproximar, se você quiser puxar um pouquinho o microfone. Fica bem à vontade. Boa tarde, Ana. Tudo bem? Boa tarde, Rossi. Boa tarde. Eu cumprimento os ouvintes, os internautas. E é uma alegria para nós estar aqui hoje. Falando um pouquinho da Amaltino, que hoje é um sonho realizado e acredito que logo, logo vamos ter muitas comemorações aí. Olha, eu fico feliz com a presença de vocês aqui, eu acompanhei, acho que desde o embrião eu tenho acompanhado, Verdade. né, meio que pelos, assim, calada, né, acompanhando mesmo, e fico muito feliz, né, de recebê-las hoje aqui para falar da associação. E eu queria que vocês começassem falando um pouquinho para os nossos ouvintes, há quanto tempo a Amaltino foi criada e quando aconteceu a posse da diretoria? Eu vou deixar a Kátia falar um pouco, porque eu fui inserida num contexto por eles que já tinham começado a se movimentar. Então, acho que ela é a melhor pessoa para poder falar desse comecinho, né, Kátia? Sim, a Amaltino começou, na verdade, quando no ano passado, acho que em meados de abril, nós tivemos um surto de dengue muito, muito terrível no bairro de Presidente Altino. Então, nós nos unimos ali, alguns moradores de Presidente Altino, e começamos a buscar da municipalidade algumas ações efetivas ali para combater aquilo. E aí nos unimos e começamos a oficiar e ir até a prefeitura, ir nos órgãos competentes. E foi aí que nasceu, porque por conta disso eu ia até a Câmara dos Vereadores para entregar os ofícios, e os vereadores, assim, às vezes encontravam com a gente nos corredores e falavam: você é de onde? Eu sou moradora de Presidente Altino. Então entrega ali para aquela pessoa que está atrás do balcão ali, ó. E não dava muita atenção. Então, e aí a gente ficou observando que quando chegava alguém que representava uma associação, o vereador: fulana, entra aqui, vamos tomar um café e tal. Eu falei: ué. O atendimento era diferente. Era diferente, então nasceu então a ideia de montar uma associação, porque se os moradores não tinham uma representatividade que fosse interessante para eles ali, então vamos montar uma associação. E aí começamos a nos mobilizar, algumas pessoas começaram a aderir e comprar a ideia, e aí foi nascendo, começamos a correr atrás. E ainda demorou um pouco para constituir mesmo a associação, mas a gente já vem trabalhando há um ano, acho. Eu me recordo bem, quando eu falo que eu acompanhava mais, assim, de bastidores, é porque eu acompanhava nas redes sociais. Foi criada uma página, né, a página de Presidente Altino, eu como membro do grupo, mas eu evitava de ficar expressando minha opinião, porque por ser política, ex-vereadora, acabava tendo uma conotação estranha. Então, mas eu observava muito, eu achei muito legal, porque eu vi que foi uma mobilização que deu muito certo, né? Os moradores começaram a se unir a partir de uma rede social. Sim, e a rede social, assim, deu muita força, porque o que acontecia? A municipalidade tratava como casos isolados. A gente tinha mais de 400 pessoas doentes ali no bairro, e eles na tribuna, usavam a tribuna lá para falar que eram casos isolados. Como assim casos isolados? Às vezes numa mesma família tinha 10, 15 pessoas acometidas da dengue. Então a gente falou: não, peraí, vamos
vamos atrás, vamos começar a ir para cima para eles resolverem isso. E hoje, né, um ano depois, melhorou muito. Não podemos também, né, falar que não, porque melhorou. Eles fizeram algumas intervenções lá e melhorou. Esse ano nós tivemos no estado, né, na verdade no Brasil, mas no estado de São Paulo em especial, assim, uma epidemia de dengue. Sim. E Presidente Altino não passou pelo mesmo problema que passou no passado. Então, por conta disso, eles também fizeram algumas ações, a gente acompanhou, foram em alguns locais que eram focos de dengue. Ações e tal. preventivas. Fizeram muitas ações preventivas. Então, mas tem que continuar fazendo, né? A gente tá falando aqui porque também não é só cobrar e tal. Tem que também, quando acontece, tem que falar. Mas foi por aí que a gente começou a mobilização por conta da dengue. Salpi? Então, parece-me que só tiveram 2 moradores com dengue em Presidente Altino esse ano, pelo que eu ouvi falar. E pra gente isso já é uma grande coisa e a gente fica bastante feliz. E nós estamos tendo um retorno da zoonose, estamos trabalhando junto, tem uma verba federal, parece, e a gente tem reivindicado muito ações, e eles têm correspondido. Então agora a gente criou uma linha direta, vai direto para o pessoal do zoonose, vamos fazer junto, vamos fazer campanha com os moradores. Temos aí umas medidas socioeducativas, um projeto de medida socioeducativa para que o morador seja fiscal do seu quarteirão. É mais fácil o morador entrar na casa dos seus vizinhos do que um fiscal. As pessoas têm medo de assaltos. Então a gente está vendo de treinar algumas pessoas do bairro para que elas mesmas possam atuar como fiscais, né, que eu acho que seria mais efetivo. Esses dias eu me deparei com um foco de dengue dentro da minha casa, dentro da maquininha de nebulizador, que você põe a água lá. What? Então, e a gente não tem noção dessas coisas. A aguinha que fica embaixo da geladeira. Então, o fiscal não vê isso e não adverte essas coisas. E dentro da minha casa, que eu achei que fosse o lugar mais limpo, tinha lá o embriãozinho do mosquito da dengue. Que coisa, serve de alerta pra gente, porque eu também desconhecia, nunca tinha pensado nessa possibilidade, pra ser honesta. Mas, Ana Paula, eu acho que o fato de ter tido só 2 casos, né, notificados, isso é uma grande vitória, né? Porque se havia ali 400 casos, eu fico imaginando que devam ter havido milhares de casos, né? 400 que nós conseguimos contar. Exato. Com exames que foram entregues Então, para nós. eu acho que deve ter tido, com certeza, houve uma subnotificação. Sim, sem dúvida. Lugares, até porque tinha tudo a ver com a Copa do Mundo e outras Sim. coisas mais, né? Não era interessante. Os dados não eram reais. A coisa estava brava. Só para ter uma ideia, chegou um momento que o hospital regional fechou as portas. Aqui não entra mais ninguém. Porque não Nós tinha mais filmamos, capacidade de atendimento. Não tinha mais capacidade. Então, como que um vereador fala que são casos isolados? Não, a gente observava, aqui na rádio a gente falava muito também, porque aqui na rádio, entre os funcionários, nós tivemos inúmeros casos, então aquilo chamava atenção. O Domingos está aí, ele, a esposa, o filho, todos tiveram, quer dizer, então era uma coisa que realmente estava gritante, não tinha como dizer que era é uma coisa isolada, não era impossível. Agora, tomara que também funcione essa questão da vacina, né? Tomara. A fase experimental e tal. Nós estamos com um canal direto com o Fábio, né? Essa semana ele foi até lá no Atlético, agora já está em ruínas, né? Mas eles estiveram lá nebulizando, fazendo a vistoria em alguns locais que sempre acumulava lixo, água e tal. Então, nós estamos acompanhando e é uma parceria, né? Cada um tem que fazer a sua parte. Eu acho essa ideia do morador, né? Ser uma espécie de fiscal, isso é fantástico, é uma ideia magnífica. Porque traz confiança. O Fábio recebeu essa ideia assim, ele falou, nossa, por que nós não pensamos nisso antes? Vamos fazer um projeto junto, só que tem que treinar essas pessoas. Eu falei, ótimo, vamos redigir o projeto, ver como que faz e já pôr em ação. Então eu fico até contente assim deles receberem as nossas ideias, porque eu acho assim, quem vive o problema sabe a solução. Porque a gente que olha, observa, pensa como solucionar, e às vezes é muito mais fácil do que assim gastar rios de dinheiro.
E né? no ano passado, também acompanhando algumas entrevistas que ele deu aqui na rádio e tal. Eu sempre acabava avisando. Ele sempre falava o quê? Que os moradores de Presidente Altino não autorizavam os funcionários a entrar nas residências. Então, por conta, Presidente Altino também, depois a gente vai falar um pouco sobre isso, estava também com muitos casos de assalto, pequenos furtos, então ninguém queria deixar. Vai saber quem é que vai entrar? Vai olhar o que tem dentro e tal. Então essa ideia do vizinho fiscalizar é muito bacana, porque você tem uma confiança no seu vizinho, às vezes vizinho de anos, de uma vida, né? Agora, Salpi, me fala como que você chegou na Amaltino, que você disse que nesse primeiro momento, no momento das redes sociais, do Facebook, do grupo, você ainda não estava, assim, atuando. Não, e nem queria me envolver com Então me isso. conta, como que você chegou? Responsabilidade na minha vida eu não consigo carregar, não. Mas eu fui vítima da dengue também. E uma vez eles precisaram de uma pessoa para dar uma entrevista. Nem na Globo, acho que eu pedi. Me pediram um exame, e aí eu participei dessa entrevista. E depois eles precisavam constituir aí uma associação, porque também as reivindicações não estavam sendo ouvidas. E eu entrei como advogada para assessorá-los. Na época, tinha o Tito também, que ajudou bastante nesse começo. Fizemos o estatuto e começamos a redigir. E ali, quando me convidaram para ser presidente, falei, eu não consigo, eu apoio vocês, ajudo no que for possível, mas eu não consigo, vamos ver outra pessoa. E aí, enfim, não tinha outra pessoa, eu falei, tudo bem, vamos lá, né? Mais uma. Só se tornou a presidente. Só me tornei presidente disso. Você falou que foi vítima da dengue, você teve a dengue? Eu peguei dengue. E como é que você relata, assim, resumidamente, essa experiência? Horrível. Pimenta nos olhos dos outros é colírio. É colírio. Eu sempre fui muito resistente a qualquer tipo de doença. Eu vou trabalhar com febre de 39, 40, sempre fui. Né? O escritório é meu, tem que ir. Assim como você, a Ana, não pode ficar doente, mas não deixa de cumprir com as responsabilidades. Né? Eu teve um episódio que eu cheguei no escritório, sentei na minha cadeira, não consegui ficar sentada na cadeira, sentei no chão. Me joguei no chão e falei assim, eu não estou aguentando, dói os ossos, dói o fundo do olho. Eu tenho a impressão que pela queda de plaquetas, você deve ter os sintomas de uma quimioterapia. Um pós-quimioterapia, porque todo mundo que faz quimioterapia descreve que sente dor nos ossos, enjoo, náuseas, e a quimioterapia provoca a queda de plaquetas. Então, eu tenho a impressão, graças a Deus nunca fiz quimioterapia, mas eu tenho a impressão que os sintomas são muito parecidos. E febre alta? Febre altíssima, altíssima. E eu cheguei no hospital, eu já cheguei com o meu diagnóstico pronto, porque eu falei assim, olha, estou vindo de Presidente Altino é um bairro que teve surto de dengue, que está tendo surto de dengue, eu tenho uma febre de 40 graus, tomei remédio antitérmico, mas não baixou nem um ponto. Não abaixava com remédio. Nem com remédio. Não. Aí, no hospital, me deram dipirona na veia, não baixou nada, e aí depois Profenid me deram na veia. Aí baixou 2 pontinhos, com 38 me deram uns tapinhas nas costas e falaram, agora vai embora e se hidrate bem. 2 dias depois estava lá de novo, tomando novamente soro e antitérmico na veia, porque não baixava. Quanto tempo durou? Olha, depois de 10 dias, esse sintoma de dor cede e passa para uma coceira terrível. E aí é uma coceira que não tem parte do corpo que você não tem. Eu tive que tomar antialérgico, mas mesmo assim você se coça muito. O Domingos está ali do outro lado, só balançando a cabeça. Se eu esquecer de alguma coisa, você me ajuda. Concordando com tudo. E depois da coceira, você se sente muito fraca. Eu teve um episódio que eu andei um quarteirão, cheguei em casa e falei assim, estou morrendo. Tive que telefonar para alguém me ajudar porque não tinha ninguém em casa. Estou morrendo. Sensação de morte. Só que engraçado que uma semana antes eu comecei a ter taquicardia. E eu liguei para o cardiologista, a Érica, que é a minha colega de trabalho, o pai dela é cardiologista, falei, Érica, liga para o seu pai, por favor, eu estou tendo taquicardia, eu sinto meu coração bater.
E ele falou assim, não, é descarga de adrenalina. Isso é comum para quem vive estresse, não é nada, não precisa se preocupar. Só que uma semana depois eu tive a dengue. E depois eu descobri que o vírus da dengue se alojou no coração ou no fígado. Você associou imediatamente, né? É que eu tenho a sensibilidade com essas coisas muito, muito apuradas. E eu senti isso. Então, podia ter sido uma prévia, assim, oi, tô chegando. Provavelmente. E no dia que eu fui picada pelo mosquito, que eu matei um mosquito, eu falei, deixa eu peguei a dengue. Eu vi o mosquito. Ah, você não acredito. Você percebeu que tinha sido picada pelo mosquito. Foi mais ou menos 10 dias depois que eu senti o batimento do coração e 10 dias depois eu tive a febre. E eu fiquei escondida, Ana, lembra? Eu tava grávida, eu fiquei me lembro. escondida, quase não saía de casa, tudo Repelente. fechado, repelente. Foi bem terrível. Ano Porque ela estava grávida e grávida é um grupo de risco maior. Tem risco de morte pro bebê, tudo. Então eu não saía de Mas casa. essa do nebulizador aí, o negócio... Isso pra mim é novidade. Tudo que Um vai pouquinho água. de água, né? Tudo que vai água dentro. Sim, mas não fica fechado o nebulizador? Fica, eu não sei como que eles entram, acho que pelos buraquinhos, né? É porque tem os buraquinhos que é onde sai o vapor. Que coisa. Impressionante. Eu também desconhecia. Climatizador, tem 2 na minha casa. No quarto da minha mãe também tinha um climatizador lá que nebuliza, também aquela aguinha tinha. Eu falei, gente, nós estamos criando o mosquitinho da dengue Tem aqui. aqueles ventiladores que também tem um compartimento para com água. Tem que ficar de olho, né? Tem umas Porque às vezes geladeiras no também inverno que tem não usa, né? que a água cai ali numa bandejinha. Não sei se todas têm isso, mas tem que tomar cuidado. Que coisa, serve de alerta também para todos aqui. E eu queria que vocês falassem um pouquinho quando ela foi criada, a Maltino, né? A posse foi recente. Eu queria que vocês falassem também de como que foi escolhida a diretoria, quem participa do grupo. Não sei se vocês vão ter todos os nomes aqui, mas assim, eu acho legal porque as pessoas, eu estive participando no dia da posse. E fiquei surpresa com o número de pessoas presentes. E assim, todo mundo muito envolvido mesmo, acreditando nesse grupo. E eu fico feliz porque eu acho importante que o ouvinte, né, que está acompanhando, quem não tem problema no seu bairro, né, quem que não é, aqui nós temos inclusive um quadro Boca no Trombone, que as pessoas ligam, geralmente é aberto para todo tipo de reclamação, mas geralmente as reclamações são voltadas às questões da prefeitura, falta de limpeza, problema na saúde, e assim, que sirva de exemplo para os nossos ouvintes que é possível sim organizar grupo de moradores e fazer a diferença, né? Você começa fazendo a diferença no seu bairro. Fala um pouquinho de como está formada a diretoria, da posse. Então, a posse aconteceu agora no último dia 7 de maio e faltou lugar mesmo, muitas pessoas gostariam de estar e nós ficamos assim muito, muito felizes, porque quanto mais pessoas, mais força, melhor. Então, assim, contamos que as pessoas despertem, presidente Altino, que nosso interesse não é político. Eu sou dona de casa, eu tenho uma bebê de 8 meses, eu tenho uma outra de 6 anos, está aqui, inclusive. Então, assim, eu não quero nada, eu só quero ter uma qualidade de vida para mim, para os meus filhos, porque eu nasci em Presidente Altino, né? Meus filhos, então eu busco isso, foi por isso que nós começamos tudo isso. Lembrando que não é uma atividade remunerada. Não é uma atividade remunerada. Hoje, a Maltino não cobra dos associados. Que é importante frisar, não tem mensalidade, não tem nada. Como é que nós fazemos? No início, tudo foi custeado por nós. Nós somos em 13 pessoas hoje e tudo é custeado por nós. Então, o ofício, o papel, a gasolina, tudo que a gente vai fazer. Então, agora, a gente vai começar a fazer alguns eventos, né, para conseguir angariar fundos para dar andamento em alguns projetos. Por isso a importância também dos moradores estarem presentes nos nossos eventos, né, tá junto com a Maltino, porque assim nós vamos conseguir as coisas, porque sozinho ninguém faz nada. Isso Eu acredito que os moradores já estão percebendo frutos. Sim. Da Maltino, acho que já dá para perceber isso. O que a Maltino vem conseguindo realizar de benefício para os moradores do bairro? Então, Ana,
Logo que nós constituímos a Maltino, que teve uma eleição em novembro de 2014, nós íamos começar a trabalhar com os problemas do bairro, inclusive ações de limpeza, de cata-bagulho, tira entulho, coisas mais em benefício ao bairro. Porém, logo que nós constituímos a associação, logo tivemos um surto de roubalheira, de bandidagem, de assaltantes no bairro. Para variar, também fui vítima, além da dengue, fui vítima de um assalto na frente do meu escritório. Meu escritório fica, e eu sei que o Rossi também levaram o carro dele ali no evento, foi uma das na comunidade armênia. E se eu disser para vocês que nós estávamos chegando, foi no dia do velório do Achote, nós estávamos chegando, eu estava com meu pai, ele dirigindo, aí ele estacionou o carro, eu falei, nossa, pai, aqui Altino anda tão perigoso, eu tenho acompanhado no grupo do Facebook, falei, não tem um dia que não tenha relato de violência, de assalto, de furto. Ele, que coisa, né, tal. E descemos do carro, mas foi exatamente desse jeito, não foi? Descemos do carro, ficamos menos que 1 hora no velório e saímos para poder ir pro cemitério. Aí quando nós chegamos, é uma sensação horrível, gente, porque é horrível. Cadê o carro? Né? Acho que não foi aqui que você passou. Foi aqui não, acho que foi lá. Foi no outro quarteirão. Foi no, é verdade, foi no outro. Outro aí quarteirão. fomos até o outro. Não, acho que foi naquele mesmo, nós não olhamos direito. Volta! É horrível, é horrível. Tive um carro roubado lá também. Também teve? E o meliante passou por mim dirigindo o meu carro. Eu tava passeando com o cachorro. Isso eu não sabia, não. Um outro carro que eu tinha há uns anos atrás. Eu falei, Que onde é que meu carro tá indo? O cachorro na coleira, não sabia o que eu fazia. Aí eu falei, Deus, coloca a sua mão, porque esse bem foi o Senhor que me deu. Foi o que eu fiz e fui fazer um boletim de ocorrência. Não, eu liguei no 90, o 90 não funcionou. A moça que me atendeu, inclusive, e ele levou minha bolsa e me deixou com o celular na mão. O pior foi isso, né? Deixou o celular na mão e eu liguei no 90 e imediatamente falei, moça, é um motoqueiro, me assaltou, levou minha bolsa, meu computador, minha pasta, com todos os meus documentos, desde a certidão de nascimento até o passaporte, que estava dentro do meu carro. Ele abriu a porta, pegou a pasta. Falei, se você acionar as viaturas agora, você pega, porque foi nesse segundo. E ela me perguntou qual a placa da moto. Falei, eu não sei, não anotei a placa da moto. Ela falou assim, infelizmente não podemos fazer nada, vá à delegacia e faça um boletim de ocorrência. Então, foi bastante complicado e decepcionante. A partir daí eu falei assim, se eles, que é um 90, não pode fazer nada por nós, então nós temos que fazer. E foi a hora que nós arregaçamos as mangas e fomos atrás de procurar apoio da Polícia Militar, da GCM, o E coronel... como tem sido esse diálogo? Excelente. Excelente. Primeiro nós fomos na seccional, o Dr. Mauro nos recebeu, o Dr. Mauro nos falou, olha, mas presidente Altino, ele não tem uma contagem de muitos crimes, né? A estatística de Altino não reflete muitos crimes, porque o morador de Presidente Altino o perfil dele é de trabalhador, ele trabalha o dia inteiro, não tem tempo de ficar horas na delegacia. Então, quando o Dr. Mauro falou isso, eu falei assim, mas é que o morador de Presidente Altino não vai fazer um BO porque foi roubado de um celular ou de alguma coisa sem muito valor econômico. Mas nós somos vítimas constantes, diariamente a gente vê 2, 3 roubos, né? E roubos à mão armada, pode ser até um revólver de brinquedo, mas você não vai saber identificar isso. E o Dr. Mauro prometeu e cumpriu mandar rota, fazer mais... colocar Presidente Altino no rol dos bairros que precisariam mais de rondas. Batidas policiais, né? E falou assim, olha, eu vou então indicar Presidente Altino para a Polícia Militar, porque é uma polícia preventiva, a Polícia Civil, mas ele indicou como se fosse uma das que mais registrassem ocorrências. Então, é importante ao morador, e a gente vem batendo muito nessa tecla, de que registre o boletim de ocorrência. Com sorte, nós tivemos também a vinda do Dr. Valdeci, nosso delegado lá do bairro, que aí juntou a fome com a vontade de comer, porque é uma pessoa que
não gosta Super de deixar o dedicado. morador esperando, ele acha um absurdo. Então ele falou assim, aqui na minha delegacia ninguém espera, se não puder atender na hora, marca um horário e volta outro dia, mas vai confeccionar e registrar o boletim de ocorrência. O doutor Valdeci, a propósito, é uma pessoa fantástica, interessada mesmo em resolver problemas. Isso que está faltando, eu acho. É o interesse que falta, né? E ele comprou a nossa briga, ele está sempre conosco, a gente também cobra muito ele, tudo que acontece, nós temos um canal aberto, as portas da delegacia para o morador é sempre aberto, ele está agora também numa campanha de agasalho, acabei de deixar uns 5 cobertores lá para ele vai ver, não vai saber porque esqueci de avisar. Mas de qualquer forma, então o doutor Valdeci também veio contribuir para isso, nós fomos visitar o coronel Virgulino do 14º Batalhão, que também nos recebeu com muita atenção, ele olha, ficou quase que 1h30 conversando conosco, nos ouviu, então retornou a PM a fazer rondas na nossa região. Nós também precisamos mudar nossa postura em relação à polícia, porque normalmente as pessoas olham com maus olhos o policial, reclamam se ele está tomando um café, uma água ou comendo alguma coisa, acha que o policial não tem fome, não tem nada. Nós temos que respeitar esse policial para que ele fique no nosso bairro, né? E a postura de alguns moradores em relação à PM era de um pouco de rigidez. Olha, o policial está comendo, olha, que come em Presidente Altino, melhor ficar ali, né? Onde há policiamento não há crime, né? E depois o capitão Queida, não posso esquecer, nosso amigo, está sempre conosco, consegue também que abre as portas sempre para nós reclamarmos e conversarmos e termos acesso direto o pessoal da polícia. O Siqueira da GCM também, que sempre foi muito, muito atencioso conosco. O capitão Queida também tem intensificado as rondas em Presidente Altino e nós temos sentido. E alguns moradores vizinhos que eu tenho conversado têm sentido que tem diminuído a criminalidade. Não está perfeito como a gente gostaria, mas tem diminuído sim. Eu acho que é um trabalho em conjunto, né, com a Polícia Civil, na pessoa do Dr. Valdecir e também com o capitão Queida e os demais que a Salpi citou. Agora, e com relação à prefeitura, né? Como tem sido o diálogo de vocês com a prefeitura do município? Vocês conseguem levar as reivindicações dos moradores ao executivo? Olha, Ana, a gente, desde o começo, antes de ser Maltino, nós protocolamos alguns ofícios, nós marcamos uma reunião, inclusive, fomos recebidos pelo prefeito, o Lapas, acompanhado do secretário de obras, o Baba e o Valdir Ribeiro, nos receberam muito bem, nós levamos nossas reivindicações e discutimos ponto a ponto o que nós queríamos. Ele discutiu conosco e tudo que nós pedimos ele disse ser possível de atender e encaminhar para as secretarias que ele para secretarias competentes. Até agora, efetivamente, nós não tivemos um retorno disso. Nós continuamos protocolando ofícios, pedindo um retorno. As podas de árvore que nós solicitamos começaram agora. Nós pedimos mutirão de poda de árvore, porque vinham, podavam uma árvore e iam embora para outro bairro podar outra árvore, enquanto que nossas árvores da mesma rua do lado também precisavam de poda. Então, o que nós falamos para o prefeito, olha, não é inteligente esse método de vocês. Você está na rua, já poda todas as árvores que precisam de poda, né? Ganha tempo, é mais efetivo, soluciona o problema da rua. Nós precisamos de iluminação pública e a poda de árvore é um dos fatores que auxiliaria a melhorar a iluminação. Já não é adequada. E as árvores tampando as lâmpadas prejudica muito e contribui também para a segurança. A segurança numa rua escura é quase... O próprio delegado fala, nós não enxergamos, a PM fala, nós não enxergamos, é muito escuro e às vezes pode estar atrás de uma árvore e nós não vemos o meliante. Então, algumas coisas a gente tem visto. E até agora, dia 27,
a plenária do orçamento participativo no bairro, nós nos mobilizamos com a população, com a coordenadoria do orçamento participativo, pegamos os formulários para nós preenchermos, explicarmos para os moradores como funciona, podemos acompanhar essa votação e exigir o retorno do que efetivamente nós votamos. Porém, a plenária foi adiada em função... A justificativa foi que o prefeito gostaria de fazer melhorias antes da nova plenária. Então, nós vamos ver se eles atendem alguns dos ofícios que nós protocolamos. Bom, a grande verdade é que essas plenárias do orçamento participativo têm sido um fracasso aqui em Osasco. Não tem havido participação de ninguém. Talvez o prefeito, sabedor disso, tratou de adiar, porque... E eu acho que se ele fosse, ele teria tido uma surpresa. Porque o que eu gosto, sabe, Ana Paula, é que eu vejo as mulheres se mobilizando, sabe, liderando esse movimento. Vocês estão de parabéns, porque as mulheres normalmente elas ficam assim um pouco equidistantes, né? A sociedade Amigos de Bairro, mais homens, né, que estão na liderança. Então eu acho que a Maltino está dando um exemplo para Osasco e para todo o estado de São Paulo, para o Brasil. Porque são as mulheres se mobilizando, sensibilizando e trazendo os homens, né? Porque também agora tem muitos homens lá participando da Maltino, né? Nós não vamos dizer assim que nós mulheres somos melhores, não somos, mas nós somos equivalentes, né? E precisamos deles, obviamente, para nos ajudar. Nossa, a contribuição deles mas mulher tem aquele sentimento de mãe, de cuidado, né? E eu acho que em função de ser mulher, que está sempre tendo que provar competência e capacidade, eu acho que a gente tenta ser perfeccionista nesse sentido, porque somos mulheres. A cobrança parece que é maior. É maior. Então, assim, vamos fazer bem feito para provar que nós conseguimos também. E também o cuidado e o amor que nós temos pelo bairro, né? O problema da violência, eu gostaria de falar, não é um problema do bairro de Presidente Altino, é um problema do estado de São Paulo, do país inteiro. Tinha que mudar... a lei, tinha que mudar a educação, tinha que mudar a religião, a forma com que essa sociedade se desenvolvesse. Eu vejo, falta uma estrutura familiar, falta uma estrutura religiosa na vida dessas pessoas. Então, não é um problema do bairro de Presidente Altino. O que nós estamos fazendo é jogando a violência para um outro bairro. Mas aqui não, aqui é nossa casa, vocês não vão entrar. Mas o problema da violência é muito mais complexo do que simplesmente policiamento. Com certeza. E a mulher, ela tem uma ótica diferente das coisas, né? A mulher pensa mais nos detalhes e eu acho que é isso que tem de diferente. E a maioria da Maltino são homens. Acredite, somos em 4 mulheres. Mas as mulheres se destacam. As mulheres... Não desmerecendo a participação dos homens, claro de jeito que não, eles nenhum. são muito importantes e nos ajudam bastante, mas... Quero aproveitar e mandar um beijão pro Bruno. Aliás, o Bruno Tadei. O Bruno estão de parabéns, viu? Porque o Bruno preparou um jantar aquele dia maravilhoso, hein? Um jantar simples, mas uma delícia. Uma delícia. O Bruno é um amigo, antes da Maltino, um amigo, mas ele se dedicou bastante para fazer algo... Ele é um apaixonado pelo que ele faz também, então pra isso faz diferença. E aí é um barato, porque ele assim, ele fala, eu não tô trabalhando, eu tô no meu lazer, eu acho um barato. Ele ficou todo envolvido, mas como eu falei anteriormente, nós não tínhamos recursos, né? Então, nós vendemos convites e o Bruno, assim, ele praticamente não cobrou nada, né? Ele só cobriu os custos mesmo para fazer e ficou uma delícia. Todo mundo elogiou bastante. Muito bom mesmo. Foi bem gostoso. Eu sou suspeita pra falar. O ambiente estava muito bom, estava tudo muito gostoso. Eu namorei 9 anos, já tô casada, sei lá, já faz tanto tempo, já até me Para de contar. Vamos parar, quase 30 anos. E assim, eu me lembro que me chamava atenção em Altino, porque eu falava, nossa, quando eu venho para Altino parece que eu estou numa cidade interior. Eu falava, não parece que eu estou em Osasco. Parecia uma cidade interior porque as pessoas com cadeirinha nas calçadas, assim, ela tinha uma característica bem interiorana, assim, as pessoas se conheciam, todas se conheciam, né? E ainda hoje, nas festas juninas, a gente vê isso, assim,
muito lá em Presidente Altino, as pessoas se reunindo na calçada, fazendo fogueira na rua, é muito bacana. A gente, na verdade, é isso que nós queremos resgatar de Presidente Altino. Se perdeu um pouco, porque nós perdemos o clube, que era o que reunia as pessoas e fazia as pessoas se conhecerem, mas a gente vai tentar com a Maltino resgatar, porque os moradores se conhecem, os moradores são antigos, o Presidente Altino tem que continuar com cara de interior, sim, é isso que a gente gosta. Eu morei por um tempo, fui casada, saí de Presidente Altino, mas assim, eu vivia falando, eu quero voltar para Altino, ninguém entendia. Eu sou suburbana, gente, eu sou de Osasco. Mas é muito gostoso. Mas é muito gostoso, porque as pessoas cuidam de você, cuidam do que você precisa, você passa a ser família do seu vizinho, o que você precisa você pode, olha, eu vou sair, se vier o entregador disso, você recebe para mim. Confia no seu vizinho, isso é muito legal de Altino. Não sei se a era digital também deixou um pouco o bairro diferente, porque não tem mais a criançada brincando na rua. Na minha época, em Altino, nossa, a rua ficava 30 crianças assim ali brincando e montava rede de vôlei, e os pais sentavam com as cadeirinhas que você fala na calçada, então a gente fechava a rua. A rua da minha mãe, por exemplo, tinha uma tradição, todo ano fazia fogueira, tal, já não tem mais. Eu observo que isso vem assim, Está se perdendo. Está se perdendo. Eu não sei se é por conta da criminalidade, que as pessoas já também não conhecem. Vieram muitos prédios pro bairro, então vieram muitas pessoas de fora. Hoje eu não conheço mais todas as pessoas como eu conhecia antigamente, né? Hoje já tem muitas carinhas diferentes circulando. Mas a Altino ainda preserva, eu acho, essa característica das pessoas se conhecem, porque quando a gente está em campanha, principalmente, a gente frequenta muito as feiras livres. Uhum. Em Altino é diferente. Em Altino, eu vejo que meu pai encontra inúmeros amigos, e amigos mesmo, pessoa que você conhece a família, não é, pai? É um ambiente gostoso. Quando a gente vai fazer a feira de Altino, o clima é outro, é como se você O fosse... pessoal traz fotografia, e olha, Isso. mora naquela rua e lembra de coisas assim, muito gostoso. Agora, vocês sabem quantos moradores tem o bairro de Presidente Altino? Então, nós fizemos aqui uma conta, né? Então, são 16 mil eleitores. Eu acredito que, com aqui os cálculos matemáticos, 24 mil moradores por aí, alguma coisa assim. Posso estar errada porque não são dados oficiais, mas eu acredito que seja... Pode ser que tenha até mais, né? É um bairro bem populoso. É que tem aquela população flutuante que às vezes você olhando assim, durante a semana e tal, dá a impressão que é muita gente, mas é aquela população que vai trabalhar, que vai, passa, né? Às vezes está de passagem por ali. Agora, nesses anos todos, nunca teve uma associação de bairro em Presidente Altino? Teve, Ana. Eu acho que há 15 ou 16 anos que não tem uma associação, mas tiveram outras na Caixa. Tiveram, sim. É exatamente esse tempo. Acho que 15 anos que o bairro está sem uma entidade para cuidar dos interesses, né? Por isso que nós resolvemos montar também, porque tinha essa lacuna aí. Já não tinha mais ninguém que... Ou tinha algumas pessoas que pré-candidato, tem o César Farias, que também às vezes faz alguns ofícios. Também, por conta, tem a Simone do UP, da Coordenadoria do Orçamento, mas é do Bonfim. Do Bonfim, ali do Conjunto Ervi, que também às vezes vê que o mato da Foá de Alada tá alto, vai lá e faz um ofício por conta. Mas uma entidade mesmo, não tem. Não tinha, né? Agora, vocês podem falar, antecipar aqui os próximos projetos que a Maltino tem para beneficiar o bairro de Presidente Altino? Opa, claro. Um projeto que está no nosso coração de fazer e nós vamos dar muito sangue para que ele aconteça, é colocar câmeras nas saídas de Presidente Altino. Né? Então, agora nós vamos fazer, acredito que no mês de julho, um evento, uma festa junina para angariar fundos para esse projeto. E se tudo correr bem, se os moradores, né, nos apoiarem como vem fazendo, também ampliar para as ruas e monitorar o bairro todo. E como é que vocês estão vendo a possibilidade já concreta, né, da mudança da Prefeitura de Osasco para Presidente Altino? É Presidente Altino. Na verdade, assim, uma das nossas preocupações é que Presidente Altino não está sendo preparada para receber esse contingente que eu acho que a Prefeitura vai deslocar para o nosso bairro, porque a gente vê
que isso vai ser importante para o Bonfim, para o Hervi. Eu acredito que vai trazer segurança, vai mudar um pouco a visão geográfica e econômica ali daquela região. Porém, Presidente Altino é um bairro que não tem para onde crescer, né? É um bairro que é um lado bom e também tem o seu lado ruim, porque eles mudaram ali o zoneamento também do bairro, isso também nos preocupa muito. Né? Teve uma mudança? Sim. Teve, o que vai possibilitar a construção de imóveis com uma metragem menor, né? Apartamentos, escritórios, flats, flats, essas coisas. Então, e Presidente Altino, ela não comporta, ela não tem ruas largas, isso vai trazer mais população, mais veículo, a infraestrutura não vai... Altino tem uma característica, por ser um bairro antigo aqui de Osasco. Eu vou dar exemplo pela casa do meu marido. Ele não mora mais lá, mas a casa da família dele não tem garagem, porque é daquelas casas antigas que ela já começa a estar calçada ali. É a casa da minha sogra, isso, então a porta é na rua. A porta é na rua, não tem a garagem. Então os carros acabam ficando na rua. E tem uma preocupação muito grande, e a gente também se preocupa e está observando isso, porque vai ter que estudar alguma forma. O Presidente Altino só tem 3 saídas, né? E ficam congestionadas. Assim, nós, moradores de Presidente Altino, não conseguimos vir para o centro de Osasco. Então, tudo que nós fazemos é no Jaguaré, São Paulo, porque é mais fácil nós sairmos fora de para São Paulo do que para Osasco. Porque as pessoas que moram em Osasco, às vezes estão indo rumo à Marginal, eles cortam por dentro do bairro. Então, às vezes, forma aquele trânsito na Rua Armênia, ou os carros vêm a toda velocidade, tentando cortar o bairro todo. Então, é uma preocupação para nós. E outra, o bairro de Presidente Altino hoje atende o Bonfim, os comércios atendem o Bonfim, o Hervi, atende o Jardim Wilson, porque mais perto o comércio ali é Altino. Então, ele já transpõe a linha férrea para ir na padaria, no mercado. Então, é muito carro, muitas pessoas, então não tem estrutura. Isso muita gente, muito mesmo. Mas nós estamos acompanhando e verificando para que nós consigamos trabalhar junto e pensar em alguma forma de poder... Vai ser bom? Vai trazer, eu acho que algumas benfeitorias para o Bonfim e para o Hervi, eles precisam muito. Ali na André Rovai é muito perigoso. Eu acredito que eles merecem vai valorizar também. Vai valorizar também. Vai urbanizar, vai ficar bonito. Mas eu quero dar a minha opinião. Eu acho que o pior lugar que eles poderiam encontrar para pôr a prefeitura é esse, para onde vai a prefeitura. Porque o impacto ali, Presidente Altino, no Bonfim nem fala, porque eu acho que ali as moradias estão deterioradas. Eu acho que a prefeitura vai partir por uma desapropriação. Também acho. Porque vai haver necessidade de estacionamento para milhares e milhares de veículos. Eu acredito nisso. Acredito muito nisso. E aí você falou de transpor a linha férrea. Eu gostaria de, entre os nossos objetivos, nossos projetos, uma das coisas que a gente tem lutado muito é conseguir que retorne os colégios eleitorais para o bairro de Presidente Altino, que hoje os 2 colégios eleitorais, que eram o Frei Gaspar e a Alice Velho Teixeira, acabaram e foram para a Unifiel. E a população de Presidente Altino tem que transpor a linha férrea para poder... Absurdo. Eu não consegui votar na última eleição. Mesmo porque ali, para onde mudou, no dia da eleição não tinha local para estacionar o carro. Não tinha local. Meu pai terrível. Que levou a família inteira para ficar dentro do carro dando voltas para a gente conseguir votar. Bem lembrado. Foi horrível. E assim, se a justificativa foi a acessibilidade, isso não... A justificativa foi a acessibilidade, exatamente, porque diz que as escolas de Altino não têm acessibilidade. Isso foi a pior coisa que poderia ter sido feito em razão da acessibilidade. Então, a gente tem oficiado a juíza eleitoral, a gente tem oficiado a prefeitura, tem oficiado... Não faz sentido. Não faz sentido algum. A gente tem que transpor... Aliás, prejudicou o direito de voto do cidadão. Não foi nem a acessibilidade. É um desrespeito com o direito que nós temos. E um dever também. Se a gente pudesse optar em não votar... Mas é uma obrigação nossa. E é um direito nosso. Nós queremos votar. Se for aprovado o voto facultativo, o Presidente Altino não vai votar. Não vota. Primeiro que o bairro também, grande parte dele é de idoso.
E assim, os idosos que eu conheço, eles fazem questão de votar, de exercer a cidadania. E essa foi uma reclamação, assim, de muitos. Olha, vocês precisam interceder, vocês precisam ir atrás disso. E eu estive em contato com o cartório eleitoral da zona de Presidente Altino. E foi exatamente, eu falei, você pode me contar? Eu quero em detalhes o que aconteceu para modificarem os colégios eleitorais para fiel, sem nem, que não foi nem comunicado. No final das contas, foi tudo próximo da eleição, como assim aquele furor? Ninguém sabia por quê. E aí ele me disse, falou, Kátia, parece que no ano de 2008, eles notificaram a prefeitura para começar a fazer rampas externas e internas de acessibilidade, e a prefeitura parcialmente fez essas modificações. E ainda aconteceu a eleição de 2012, e aí ele me disse que um idoso caiu e se machucou com gravidade no colégio do Frei Gaspar, e por isso a juíza tomou essa decisão de mudar. E porque a prefeitura não adequou o local da maneira que foi solicitada. E, a meu ver, ela está apenando a comunidade, a sociedade. Não está apenando quem ela deveria apenar. Porque se ela falasse assim, olha, vai cumprir uma ordem legal e sob pena de multa diária, eu não sei como que isso funciona em relação à prefeitura, se poderia ter sido aplicado. O Rossi está aqui, poderia até me esclarecer se isso é possível ou não. Mas ela está apenando os moradores e não quem deveria ter cumprido com a obrigação de construir. A justiça pode, sim. Eu acho que essa questão da acessibilidade, existe uma legislação específica e ninguém pode se omitir em relação a isso. E tem um detalhe, Ana, que no domingo, por exemplo, não tem ônibus que leva até lá. E quem não tem carro? Dificultou muito o acesso. Eu vi muitas pessoas reclamando e algumas, inclusive, deixaram de votar por esse motivo. A Cátia é uma delas. Muitas. Eu não consegui As votar duas pessoas vezes que e vão não a consegui. pé, elas ficam muito expostas E aí, também. no papo com o rapaz do cartório, ele me disse, não, mas o que você pode fazer é solicitar que amplie a linha que faz a linha de ônibus. Ou então você para no Shopping União. Eu falei, domingo, todas as pessoas almoçando no shopping, eleição, todo mundo em casa. Não tinha vaga, querido. Eu tentei votar, não consegui. E aí no entorno tem aqueles prédios, condomínios ali, todo mundo deixa o seu segundo carro para fora, ou seja, não tem lugar para estacionar. Não, sem condições. Então a gente tem lutado. É uma aberração, hein? Uma aberração, sem dúvida. Oficiamos a prefeitura, para que eles façam, porque ele me disse o seguinte, que se acontecer essas mudanças e adaptações que eles querem, o colégio retorna para Presidente Altino. Agora, para encerrar nosso bate-papo, que daqui a pouco nós vamos ter a meditação do dia, como que as pessoas que estão acompanhando, moradores de Presidente Altino que querem participar, que ainda não fazem parte da Amaltino, como que eles devem fazer? É aberto a todos os moradores? Como que funciona? Ana, nós temos as reuniões periódicas que são, eu acho que a cada 2 meses, são abertas aos moradores para participar. Nós temos pouca adesão desses moradores ainda. Nós gostaríamos muito que todos participassem, porque nós precisamos. Eles são associados, nós temos muitos associados, mas a participação efetiva deles não está acontecendo. Então eu queria falar assim, olha, nós temos trabalhado, todas as semanas nós nos reunimos, às vezes ficamos no bate-papo aqui do Facebook, no inbox, trabalhando até 2, 3 horas da manhã, pelo bairro, pela associação. Então, também queria esclarecer também alguns comentários do Facebook, queria falar assim, olha, evento é a forma com que nós temos de angariar fundo, porque eles acharam que a gente queria publicidade. Nós não somos apartidários, não temos interesses políticos, ninguém quer aparecer. Nós precisamos aparecer sim, como pessoas formadoras de opinião, que conseguem reunir a sociedade, que conseguem lutar por mudanças. Então, para isso, nós precisamos ter publicidade e mostrar, e também o apoio dos vereadores é muito importante para a gente, porque a gente não consegue nada por nós mesmos. Então, nós precisamos, e todos os vereadores estão convidados e serão muito bem-vindos se quiser abraçar alguma causa do nosso bairro. Nós precisamos
precisamos e é o que nós queremos. E eu, se possível, eu posso falar o nome rapidinho o nome de todo mundo que compõe a diretoria? Fica à vontade. É um grupo heterogêneo, eram grupos que já vinham trabalhando e nós juntamos para fazer a associação. Então, eu, presidente, a Kátia, vice, primeiro secretária Flávia Almeida, segundo secretário professor Arnaldo, primeiro tesoureiro Alessandro Pedroso, segundo tesoureiro Avedis Gudenian. O Conselho Fiscal é formado pelo presidente Miguel Catunian, segundo presidente o Fábio Cornor, primeiro secretária Débora Colino, segundo secretário Ronaldo César, primeiro suplente Júlio Santana, Julião, segundo suplente Bruno Tadei, e as diretorias de departamentos, Comunicação e Marketing Eldário Monteiro e a Flávia Almeida, o Eventos e Recreação Lazer Bruno Tadei e o Fábio Conor, Planejamento Urbanístico Débora Colino e o Avedis Gudenian, e Departamento Jurídico eu, dando uma forcinha aí a mais. E eu quero registrar também aqui um recadinho que chegou, eu postei uma foto de vocês, chegou um recadinho no Facebook da Cláudia Calil. Ela é uma das nossas apoiadoras e ela hoje só não veio aqui porque está trabalhando, senão vinha de babá aqui da Sofia ajudar a gente, amigona linda. Ela mandou aqui, parabéns, Amaltino, Associação de Moradores de Presidente Altino, avançando. E eu concordo com vocês, eu acho que tem sim que fazer publicidade, divulgar nas redes sociais, mesmo porque a Amaltino nasceu das redes sociais. Sim. Eu acho que ela surgiu desse grupo que foi criado no Facebook. E é importante, sim, não tem como avançar. A gente fala, né? A gente tem costume de falar aqui que a classe política está num desgaste tão grande, mas é através da política que a gente avança, que a gente consegue conquistar benefícios para o bairro, para a cidade. E vocês estão certos. Eu acho que tem que sim ter abertura. Ela é uma associação apolítica, mas ela necessita sim da presença sim, de vereadores, das autoridades do município, porque essas autoridades são constituídas justamente para isso, para atender os interesses da população. Afinal, foi a população que colocou essas autoridades onde elas estão. Exatamente. Mas se a gente coloca uma foto lá de uma reunião com o vereador, o povo já começa, com vereador, perdeu a graça, não sei o que, eu falo, Jesus. Eu só quis explicar, porque assim, se tiver crítica, faça crítica, mas me dê a sugestão de como resolver. Eu aceito, desde que venha com a sugestão junto, porque é fácil criticar, não é? Eu tenho alguma experiência no relacionamento com sociedade, amigos de bairro, eu fui prefeito 2 vezes. Vocês devem se acostumar, porque criticar é tão fácil, né? As pessoas criticam, metem o pau, mas dá aquela arregaçar as mangas. Né? São poucos os que estão dispostos, né? E a gente tem que mudar também essa cultura, fazer um chamamento, que é isso que vocês estão fazendo, a uma maior participação da comunidade. É muito mais fácil ficar criticando. Está reunido lá com prefeito, está reunido com vão ser candidatos, vão ser não sei o que, eu quero só ver, eu falo, gente. Vamos ver, né? Vamos ver. De repente, se for candidato e for representar, vai representar o bairro, maravilha, tem que apoiar, eu acho que é por aí. Eu sou contra essa visão, acho uma visão atrasada. A Amaltino está aberta, quem quiser participar também. E tem algum telefone para contato, algum site? Vocês já criaram algum site? As reuniões fechadas são no meu escritório, ainda não temos sede, estamos lutando para conseguir a sede, mas temos aí o contato @maltino.com.br, o telefone do meu escritório 3681-5850. Só um pouquinho, mas vamos repetir, que eu estou tentando. 815850. 5850. E o contato @maltino.com.br. Esse é o e-mail. E eu queria também... Deixa eu passar o site antes. É www.amaltino.com.br. Lá a gente tem colocado os ofícios, tudo que a gente tem de projeto, aceitamos sugestões, por lá dá para fazer o cadastro, contato se quiser integrar a Amaltino como apoio. O site está bem legal também. Então, e nós precisamos mesmo de gente para apoiar, para trabalhar, para arregaçar as mangas e com a gente. Participar das reuniões. Isso, exatamente. Porque é fácil criticar, quero crítica com sugestões. Eu falo, eu aceito todas as críticas, desde que venha com a solução, porque criticar é fácil. E eu queria só, não esquecendo de agradecer o carinho também do Agope Garagem, que é meu amigo, esteve aqui e falou da gente, e ele também sempre nos apoia, nos ensina alguma coisa que ele sabe. Mestre de cerimônia.
Nosso mestre mas jurou que nunca mais faria isso na vida dele. A gente quer abandonar o cargo, mas... Duvido. Meu amigo querido. Nosso amigo também. Estamos chegando ao final dessa parte do programa e eu já deixo os microfones para as despedidas das nossas convidadas de hoje. Salpi. Quero agradecer muito, Ana, Rossi, o carinho, o espaço que vocês nos concedem, a Maltino sempre à disposição, e não esqueçam da gente quando vocês voltarem, assim, a política, nós precisamos de muito apoio, obrigada e agradeço. E o espaço está aqui, viu, à disposição de vocês, quando vocês quiserem divulgar algum evento que vai acontecer no bairro, assim, vocês podem contar com esse espaço para divulgação. É assim que a gente sente. Você também é um pouco maltino, porque você é casada com um ex-morador de lá, mas que ainda é proprietário de imóveis. Sim. Também agradecer que você, eu não posso negar, sou parte da comunidade armênia, sei que o projeto do genocídio armênio é seu, a lei, agradecer muito esse apoio pra gente. E é isso, você também, Rossi, Ana, vocês são amaltinos. Somos mesmo, adotados. Kátia, obrigada mais uma vez pela presença. Um beijão na Sofia. Obrigada, eu que agradeço o apoio desde sempre, antes até da Maltino ser constituída, né, sempre nos apoiando, divulgando, né, e eu agradeço. Espero divulgar muitos eventos aqui com vocês, viu? Maravilha, obrigada.